Caros colegas, boa noite. Vamos dar continuidade à jornada de atualização ecocardiográfica. Essa será a semana da insuficiência mitral. Hoje nós vamos ver a classificação, quantificação e identificação dos diversos tipos de insuficiência mitral. Amanhã, o Dr. Castilho vai fazer uma avaliação criteriosa e detalhada dos métodos de aferição da insuficiência mitral. Na quinta-feira, Dr. Eugênio vai verificar como se faz a seleção da insuficiência mitral para reparação percutânea. E em seguida nós estaremos ao vivo para perguntas e esclarecimentos. Os últimos guidelines da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia de Cardiologia para o manuseio das valvopatias foram publicados em 2017. Observamos que há pequena diferença entre os dois guidelines, mas verificamos que as duas sociedades adotam os mesmos valores para quantificar a lesão grave na reconstrução mitral, como está destacado no slide. Os guidelines da Associação Americana de Ecocardiografia também foram publicados em 2017. Sendo um guideline específico da ecocardiografia, ele é mais abrangente e mais detalhado. Então, ele inclui aspectos estruturais, como a morfologia da válvula e a dilatação das câmaras esquerdas, parâmetros qualitativos e parâmetros semi-quantitativos, e adotam os mesmos valores quantitativos para identificar a lesão grave, como está destacado no slide. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, também publicada em 2017, adotam as mesmas medidas para quantificar a insuficiência mitral grave, mas não faz distinção entre as lesões primárias e lesões secundárias. Na lesão primária, a morfologia da válvula está alterada. E na lesão secundária, as lacíneas, isto é, os folhetos da válvula, estão normais. Revendo a anatomia, o aparelho valvar mitral é formado por vários componentes, desde a parede do átrio esquerdo até a inserção dos músculos papilares no miocárdio. Então, há doenças que atingem a válvula, caracterizando a lesão primária, e outras onde a válvula está usualmente normal, mas a coaptação dos folhetos é incompleta por um distúrbio funcional, como ocorre, por exemplo, na cardiopatia isquêmica ou dilatada, caracterizando desta forma a lesão secundária. Agora, vamos ver como o ecocardiograma pode sugerir o processo etiológico e, em seguida, quantificar a lesão e avaliar a repercussão hemodinâmica. Na doença reumática, os folhetos estão espessados e na diástole há alguma limitação na abertura, especialmente do folheto posterior. No prolapso mitral, ocorre abaulamento sistólico de um ou ambos os folhetos, como nesse caso estamos observando no segmento P2 do folheto posterior. Na lesão funcional, os folhetos não atingem o plano de coaptação porque estão sendo tracionados pelas cordoalhas. A classificação de Carpentier ajuda na compreensão de qual é o mecanismo causador da lesão, ou seja, qual é a provável etiologia. No tipo 1, a movimentação dos folhetos está aparentemente normal. No tipo 2, a mobilidade está aumentada. No tipo 3, ocorre restrição da mobilidade na sístole e na diástole. E no tipo 3B, a restrição é apenas na sístole. Vejam que os tipos podem distinguir a lesão primária da lesão secundária. Apenas para enfatizar, o tipo 3A, ou seja, com restrição da movimentação dos folhetos na sístole e na diástole, é visto na doença reumática e em outras patologias. E o tipo 3B, quando a restrição é apenas na sístole, acontece na doença isquêmica e na cardiomiopatia dilatada. Este é um exemplo do tipo 2, onde os folhetos têm uma mobilidade aumentada, uma insuficiência mitral por prolapso valvular.
Aqui estamos vendo um prolapso do folheto posterior e aqui temos um prolapso dos dois folhetos. O refluxo mesotelesistólico corrobora o diagnóstico de prolapso como etiologia da insuficiência mitral. Temos aqui dois exemplos de flail. À esquerda, falta de coaptação do folheto anterior e à direita, um flail do folheto posterior. Aqui vemos um exemplo de uma insuficiência mitral secundária numa cardiopatia dilatada com refluxo de grau importante. Vejam que os folhetos não atingem o plano de coaptação ao nível do anel. Este é um exemplo clássico da doença de Barlow. Infelizmente, essa é uma condição onde a plastia é inexecutável. O eco transesofágico tridimensional fornece detalhes anatômicos fundamentais para uma abordagem terapêutica adequada. Esse assunto será abordado detalhadamente pelo nosso mestre no assunto, Dr. Eugênio, na quinta-feira. Não percam, será uma oportunidade ímpar. Agora, vamos analisar o fluxo. Vamos ver os principais parâmetros para a avaliação da intensidade da regurgitação mitral. Não devemos esquecer de ajustar o equipamento, regular o ajuste do ganho sem saturar a imagem e colocar a escala do Doppler colorido em torno de 40 a 60 cm por segundo. Vejam este exemplo publicado em 2019 nos Guidelines da ACE sobre aspectos técnicos. Em A, a escala está baixa, superestimando o refluxo. Em B, a escala alta subestima o refluxo e em C, o ajuste está adequado. O modo M colorido, que tem alta resolução temporal, nos informa se o refluxo ocupa toda a sístole. Se o refluxo é holossistólico, certamente a regurgitação é mais importante. Agora, vamos analisar alguns parâmetros qualitativos e semi-quantitativos. Quando o jato atinge o teto do átrio esquerdo, o refluxo seria mais grave. Eu falei seria porque esse parâmetro depende da função do ventrículo esquerdo. Aliás, qualquer distúrbio do fluxo na câmara receptora vai ser influenciado pela força de contração do ventrículo esquerdo. Quando a área do turbilhonamento, ou seja, a área do mosaico, é maior que 40% da área do átrio esquerdo, o refluxo seria de grau importante. Frisamos que não estamos medindo o volume regurgitante. Novamente, a área do mosaico depende da contratilidade do ventrículo esquerdo e também da pós-carga e da complacência do átrio esquerdo. Se no momento do exame o paciente estiver com a pressão alta, a pós-carga elevada vai aumentar o refluxo no átrio esquerdo. Desculpem-me, estou insistindo nesse aspecto porque isso ocorre na prática. Não é incomum que o jato seja excêntrico. Se o jato for visto em dois planos ortogonais, ou se ele contorna desde a origem as paredes do átrio esquerdo, o refluxo é considerado importante. No slide à esquerda, vejam que o jato excêntrico contorna todas as paredes do átrio esquerdo. À direita, verificamos que o fluxo na veia pulmonar é reverso durante a sístole. Este é outro parâmetro que sugere refluxo mitral de grau importante. O Doppler contínuo vai mostrar uma maior densidade e um formato triangular nos refluxos de grau importante. Mas, como veremos adiante, ele é mais empregado para o cálculo da área pelo método de Pisa e para avaliar a contratilidade do VE. Agora, vamos analisar a alteração do fluxo na câmara ejetora, ou seja, no ventrículo esquerdo. Quanto maior for a distância entre o início da convergência do fluxo proximal
e o plano da válvula na sístole, maior será a magnitude do refluxo. Na prática, um raio maior do que 10 milímetros sugere uma regurgitação de grau importante. Uma forma prática de estimar a área do orifício é elevar o raio ao quadrado e dividir por 2. Por exemplo, um raio de 10 milímetros elevado ao quadrado dividido por 2 equivaleria a uma área de 50 milímetros quadrados. A vena contracta é a porção mais estreita do fluxo regurgitante imediatamente ajusante do orifício. Ela é caracterizada por um fluxo laminar de alta velocidade e é ligeiramente menor que o orifício regurgitante anatômico. Como a área mitral não é circular, tem sido preconizado que a medida seja feita em 2 planos ortogonais, assumindo-se o valor da média entre as medidas, que nesse exemplo seria de 8 milímetros. Uma vena contracta maior do que 7 milímetros sugere lesão importante. Então, o raio do fluxo convergente é observado na câmara ejetora, a área do refluxo na câmara receptora, e a vena contracta mede a largura do jato no plano da válvula. Vejam, com o eco transesofágico tridimensional, que a largura do jato não é circular. Então, onde medir? Quando é importante que a medida seja feita para uma tomada de decisão, o que se preconiza é a medição da área com o eco transesofágico tridimensional. E se houver múltiplos jatos? Vamos deixar esse assunto para o meu querido amigo Castilho, de longas datas, amanhã, e na quinta-feira, para o nosso expert no assunto e amigo mais recente, o Dr. Eugênio. Sucintamente, vamos abordar o cálculo da área pelo método de Pisa. Lembrando que o cálculo do volume regurgitante e da fração de regurgitação também podem ser estimados pela equação de continuidade, mas com limitações. Amanhã, o Castilho vai detalhar o método de Pisa e todos os métodos de aferição da essência mitral. De qualquer forma, o Pisa utiliza uma combinação de medidas obtidas com o mapeamento de fluxo em cores e o Doppler contínuo. O raio do fluxo convergente com o Doppler em cores e a integral do refluxo mitral com o Doppler contínuo são medidas necessárias para o cálculo da área. Agora, vamos ver rapidamente a repercussão da essência mitral no coração. A insuficiência mitral crônica causa uma sobrecarga de volume nas câmaras esquerdas. Pela lei de Frank-Starling, o VS se adapta e o átrio esquerdo se dilata, amortecendo a pressão na câmara. De tal forma, a pressão capilar pulmonar não aumenta e os pacientes podem se manter assintomáticos, às vezes por longos períodos. Aí está o perigo. A dispneia só se manifesta quando o VE está desadaptado. Aqui, estamos apenas salientando os valores de gravidade no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo. Claro que um átrio esquerdo dilatado com boa complacência amortiza a pressão capilar pulmonar, mas, por outro lado, é um preditor para a fibrilação atrial. Uma fração de ejeção normal não significa que a função contrátil do VE está preservada. Como na insuficiência mitral a pós-carga é baixa, os valores da fração de ejeção devem estar bem acima quando o ventrículo está bem adaptado. Vejam nesse exemplo como a medida da DPDT está bem abaixo do normal, desmascarando essa condição. Então, como estão aí assinalados, alguns parâmetros alertam para uma má evolução. Quando a função ventricular está preservada, o strain global longitudinal está aumentado, acima de 21%. Vários trabalhos na literatura, cada vez mais, estão mostrando o valor do strain na insuficiência mitral, seja na detecção precoce da capacidade funcional, seja como valor preditivo para a disfunção ventricular no pós-operatório.
Essa é a tendência universal do uso do método nas valvopatias. As lesões associadas e as complicações da insuficiência mitral ficam para outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa noite e, se puderem, fiquem em casa.